Hoje trataremos da recepção ao nosso cliente usuário. Quem é esse cliente usuário? Qual a abordagem que teremos ao recepcioná-lo no tabelionato? Sou a professora Eliane Blasquezi, tabeliã de notas e professora, e estou aqui para acompanhá-los nessa nossa aula. Essa etiqueta de atendimento ao cliente usuário, essa recepção que faremos a ele, leva a nos perguntar: quem são estes usuários? O que os clientes esperam do serviço notarial? Obviamente que a pessoa que se dirige a um tabelionato, ela vai buscando solucionar uma determinada demanda. Então, por exemplo, ela precisa reconhecer uma assinatura, autenticar um documento, encaminhar uma escritura ou ainda obter uma informação. É importante que aquele primeiro atendimento que seja dado a ela reflita exatamente o que é aquela serventia, a forma de atendimento daquela serventia. Porque a excelência no atendimento é que vai determinar se aquele nosso cliente voltará ou não. Os protocolos e a atividade administrativa dentro de uma serventia notarial ou registral são estabelecidos pelo titular dessas serventias. Mas, além deste dever de urbanidade no trato com todos, alguns preceitos podem e devem ser observados. Porque vejam, quando nós queremos atingir a eficiência no trato com o público usuário, nós devemos trazer para o atendimento o reflexo daquilo que nós estamos oferecendo. Porque esse nosso cliente, ele espera ter atenção para a sua solicitação, ele espera ser tratado de forma igualitária, de forma sem preconceitos, e encontrar essa solução para o seu pedido, que deve ser realizado com agilidade e presteza por aquele que o está atendendo. O atendente, o auxiliar, o estagiário, o escrevente, o substituto, seja o cargo que ocupar, deve atentar sempre para o fato de que o cliente, quando ele é bem tratado, ele volta. O cliente, quando ele não se sente acolhido no seu pedido, naquela sua demanda, ele pode não dar uma segunda chance para o serviço. Então, o que acontece? Esse cliente insatisfeito, ele vai fazer uma propaganda negativa do tabelionato, daquele serviço que foi prestado ou não foi prestado, e isso às vezes toma grandes proporções, porque esta propaganda boca a boca, ela se espalha. E vocês sabem que é muito mais fácil conquistar o cliente e mantê-lo do que recuperar aquele cliente que não foi bem atendido e que foi perdido. Então, quando nós estamos nesse atendimento ao público, temos que ter a maior presteza e agilidade possível e aquilo que nós chamamos de urbanidade. O que é urbanidade, prof? Eu estou chegando agora, eu não tenho esta palavra no meu vocabulário como uma palavra usual. Urbanidade nós traduzimos como tratar bem, como educação. Tudo aquilo que se espera entre relacionamentos interpessoais, em qualquer situação, e também com relação ao nosso relacionamento com o cliente. Então, aquele que está prestando esse serviço, seja a função que for, ele tem que ter essa consciência. Inicialmente, ao recepcionar o usuário desse nosso serviço notarial e registral, então do tabelionato ou do registro, o atendente deve cumprimentar. Bom dia, boa tarde, como está o senhor? E vejam que, embora isto pareça muito óbvio,
ainda tem que se dizer isso. E falo por experiência própria, porque em muitas situações eu tive funcionários, tive estagiários que não sabia como se posicionar no momento em que chega o cliente e fica simplesmente olhando. E isto, a pessoa não se sente acolhida. Imaginem vocês chegando num local, a pessoa simplesmente olha para vocês e ficam esperando que vocês falem. Então, primeiro passo, por mais óbvio dos óbvios que seja, é cumprimentar. Bom dia, boa tarde, como está o senhor? Após esse cumprimento inicial, o atendente então vai verificar qual é a necessidade desse cliente e, se for da sua alçada realizar esse trabalho, ele vai realizar. Quer dizer, ele é o atendente que reconhece, firma, autentica um documento, que dá a informação, ele atende o cliente ali. Se não, o que ele faz? Encaminha ao setor competente, para aquele funcionário que vai resolver aquela situação. Tem atos que não são praticados por aquele que dá o primeiro atendimento. Muitas vezes esses atos são ou de competência dos escreventes, dos substitutos, ou até do próprio tabelião. Então, ele vai encaminhar o usuário para esses funcionários. Depois desse primeiro cuidado, os auxiliares de cartório, que são aqueles que estão ali na linha de frente, devem estar atentos para diversas situações durante o atendimento. Uma das situações em que às vezes nós vemos que causa um certo desconforto entre as pessoas que estão no local é a ordem de chegada para atendimento. Muitos locais, ou a maioria deles, usam chamada através de senhas. Mas existe também as situações prioritárias no atendimento, que são situações específicas de cada cliente, como, por exemplo, pessoas que estão com muletas, que estão sob sol, sob a chuva, que estão aguardando o ingresso no prédio, e outras situações que são pontuais e que colocam ou exponham esse nosso usuário a riscos ou desconfortos que podem ser ao menos minimizados. E eu explico essa pontuação que eu faço com relação a isso, especialmente na época de pandemia, se viu situações em que em determinados locais havia uma limitação de público. E o que acontecia nessas situações? Algumas pessoas entravam nos prédios e outras ficavam aguardando, muitas vezes do lado de fora, sob as condições climáticas, ou estava chovendo, ou sol, ou frio. O que se espera quando se busca um atendimento em um cartório? Que tenhamos minimamente o conforto de estar naquele local para ser atendido, mesmo que às vezes demore um pouco. Nessas situações, e como eu disse para vocês, foram situações e são situações que ainda se colocam de uma forma pontual, porque até nesse momento nós vivemos algumas situações ainda decorrentes de limitações em razão da pandemia, mas tentar minimizar essas situações. Então, por exemplo, colocando as pessoas em locais mais abrigados, proporcionando outras formas de atendimento, até que essas pessoas, para que essas pessoas tenham o mínimo de desconforto possível. E isso é possível? Sim, com boa vontade, praticamente tudo se resolve. Eu tive situações em que eu colocava pessoas até mesmo em outras salas, no tabelionato, principalmente no auge da pandemia, em que entrava bem poucas pessoas para o salão principal, e eu distribuía, quando estava ou chuva ou frio, essas pessoas em outras salas também com distanciamento, tentava minimizar. Então são essas situações que acabam gerando, muitas vezes, a situação da pessoa se sentir, então, bastante desconfortável
nesses atendimentos. Ainda há as situações de lei em que há prioridade de atendimento para pessoas que são portadoras de deficiência, como idosos, também há situações de prioridade para gestantes, para lactentes, para pessoas que estão acompanhadas por criança de colo. E essas leis, ao longo do tempo, elas vieram se aprimorando, até porque determinadas situações, determinados grupos têm a prioridade para atendimento. Eles estão sob riscos maiores, então eles têm prioridade para os seus atendimentos. Então, recepcionado esse usuário, os atos que serão praticados na serventia vão ter a sua dinâmica própria, e essa dinâmica nós vamos ver ao longo aí das nossas aulas, né, como se faz determinadas situações, como se fazem determinadas situações. Nós temos algumas situações com relação aos atendimentos prioritários, além de reguladas nas leis federais, reguladas pela nossa consolidação normativa notarial e registral do Estado do Rio Grande do Sul. Essa consolidação é uma compilação dos provimentos que são expedidos pela Corregedoria Estadual, que determina o funcionamento, a forma operacional de se colocar em prática aquilo que a lei determina, e traz previsão para o atendimento prioritário, dizendo que vai ser observada a igualdade de tratamento para todos e é vedada qualquer espécie de discriminação, por óbvio que isso, né, um direito constitucionalmente garantido, assegurado, no entanto, o atendimento prioritário para aquelas pessoas que são portadoras de necessidades especiais ou que têm a mobilidade reduzida, e ainda aos idosos, às gestantes e aos lactentes, distribuindo-se senhas com numeração adequada para esses atendimentos. Também, na nossa normativa, ela foi um pouco mais longe do que as leis federais, determinando que devem ser alocadas essas pessoas em espaços exclusivos para o seu atendimento, tanto no balcão quanto em salas especiais, implantando serviços de atendimento personalizado. Atualmente, nós temos serviços, né, e a grande maioria das serventias tem, além dos serviços de atendimento físicos, há aquelas formas virtuais de atendimento através de plataformas, através do WhatsApp, através de e-mail, que minimiza bastante, né, a circulação de pessoas e dá agilidade para esses procedimentos. E, obviamente, há aqueles funcionários que são designados para essas tarefas. Por isso que eu sempre digo que a pessoa que vai trabalhar no tabelionato de notas, nem sempre há aquela necessidade da pessoa ser formada em direito ou ser acadêmico de direito, porque se precisa em muitas outras funções, inclusive nessas ligadas às áreas digitais. A administração da serventia e o atendimento ao público devem atender às peculiaridades local, porque, embora seja semelhante essas possibilidades de atendimento em todos os cartórios do país, porque todos atentam para a mesma legislação em âmbito federal e, quando se trata de normas locais, elas são muito semelhantes, porque todas elas atendem aos princípios constitucionais e legais, mas muitos procedimentos são de praxe e outros vão atender aos usos e costumes locais. E há situações em que são postas de forma expressa, como é o caso do Manual de Atendimento ao Público editado pela Noreg de São Paulo. E eu abro um espaço aqui para conversar sobre este manual, porque é bem interessante o que preconiza. A Noreg é a Associação dos Notários e Registradores a nível nacional,
e há também a nível estadual. Essa ANOREG a nível estadual do estado de São Paulo, ela editou um manual de atendimento ao público para facilitar, para ajudar, porque aquele que começa o seu trabalho, ele nem sempre sabe como se portar. Até porque, como eu falei em outras oportunidades, essa tarefa, essa atividade, esse trabalho ou até mesmo estágio em um tabelionato, ele é peculiar, porque não existe nenhum lugar em que nós vamos aprender a forma de se trabalhar. Nós vamos aprender a técnica somente fazendo. Mas o atendimento ao público, ele no geral, em todos os setores, ele deve ser atendido. Como nós temos um público bastante jovem, principalmente de estagiários, é importante a divulgação deste conhecimento, a divulgação dessas situações e dessas indicações para que a pessoa tome o conhecimento e quando chegar ali, ela já sabe o que fazer. É o caso de vocês, que estão aqui aprendendo desde o início o que fazer para que se um dia quiserem trabalhar em um tabelionato, vocês já estarem informados, vocês já estarem capacitados, já saber que estas situações serão enfrentadas e devem ser enfrentadas basicamente dessa forma, certo? Então, esse manual que foi emitido, foi editado, elaborado pela ANOREG de São Paulo, traz a forma de atendimento telefônico, por exemplo, explicando o que deve ser feito quando se atende o telefone. Vejam, tá? Nós vamos atender em uma repartição, em uma serventia, não vamos dizer alô, tá? Nós vamos identificar de onde se está, tá? Criar uma forma, elaborar, então, algo comum, dizer, ofício tal, tabelionato tal, registro tal, as suas ordens em que posso servi-lo. Então, esse manual, ele traz essa forma de atendimento, iniciando pelo telefone. Explica que deve ser feito esse atendimento com voz calma, receptiva, com uso de linguagem formal, com a pronúncia correta e clara das palavras e ainda criando uma forma padrão desse atendimento telefônico, que aí vai ser utilizada por todos os atendentes. Por exemplo, tabelionato tal, as suas ordens, pois não, que posso servi-lo, ou tabelionato tal, fulano falando, porque a pessoa já identifica com quem ela está falando. E o atendimento, então, ele vai ser feito de forma cordial e educada, obviamente, com cuidados necessários para que seja solucionada a demanda com presteza e agilidade, né? Evitando deixar o usuário por longo tempo esperando uma resposta. Porque, de repente, se atende o telefone e se vai buscar a resposta. E aí fica a pessoa naquela musiquinha. Tananana, tananã, tananã, tá? Muito bom, né? Todo mundo adora, se sente mega valorizado quando ocorre uma situação dessa. Só que não, tá? Então, essa já é uma dica. Muitas vezes é o próprio atendente, é aquele auxiliar que vai atender o telefone, dependendo do tamanho do tabelionato, não tem alguém só para atender. Muitas vezes o atendimento telefônico, ele se presta para se dar informações, né? As pessoas ligam para saber o que se faz, quanto custa, etc. e tal. Embora agora, com a existência, né, dos sites, dos cartórios, fique mais fácil a pessoa tomar conhecimento e até mesmo buscar informações, porque muitos têm o chat, tá? Ali ao vivo, dentro do horário do tabelionato, para que essas pessoas tenham um atendimento já de imediato. Também o atendimento ele é feito além da forma presencial, né? Então nós vamos atender ali no balcão, como se diz, mas também através de plataformas digitais, né? De forma virtual.
também através de aplicativos via internet. E isso tem evitado, principalmente nesses 2 últimos anos aí de pandemia, tem evitado contato direto e deslocamentos desnecessários dos usuários. Tem conseguido manter um certo distanciamento, né? Porque em tempos de pandemia isso é bastante importante. Mas veio para ficar e mesmo fora disso já se segue atendendo através do WhatsApp, de e-mail, das próprias plataformas digitais, se agenda em muitas situações reuniões através da plataforma e-notariado, através do Google Meet, porque se trata de assuntos que podem ser tratados naquela forma, muitas vezes para esclarecer algumas situações com relação a escrituras ou alguma cláusula específica. As normas estaduais, elas estabelecem limites nesses atendimentos e, notadamente do estado do Rio Grande do Sul, e dependendo do estado, vocês deverão consultar as normativas próprias. Então, vai ter lá a consolidação normativa notarial e registral de determinado estado, da Bahia, Código de Normas de São Paulo. Então, todas elas vão, atendendo à legislação federal, fazer a regulamentação de determinadas situações que ali não estão regulamentadas. E essas consolidações, elas devem ser observadas também com relação àquilo que se espera do atendimento ao público. Por último, com relação à regulamentação desses atendimentos, o provimento 100 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, editado em 2020, trouxe regras específicas para a realização dos atos eletrônicos também, não só com relação a se reunir, mas a se praticar validamente esses atos. E esses atos são praticados através de assinaturas com certificado digital. Então, vocês vejam que houve uma evolução bastante significativa nos últimos anos com relação a essas situações. A pessoa não precisa estar presencialmente, ela não precisa assinar o papel físico, ela já pode fazer isso através de uma plataforma. Claro que isso, nós teremos uma aula específica sobre essas modalidades, né? Mas já trazendo aqui para que vocês saibam o que esperam vocês no momento que vocês se habilitarem como auxiliares de cartório ou como estagiários. Essas normas de São Paulo, esse manual de São Paulo, ele traz a explicação da sua existência, da sua elaboração, dizendo que manter a qualidade é essencial e o cliente percebe isso através do atendimento pessoal em vários aspectos. Esses aspectos, eles vão desde a vestimenta dos funcionários, a postura, a organização do espaço, a interação entre os funcionários, funcionário-cliente e a agilidade no atendimento. Quantas vezes nós nos deparamos com atendimentos morosos e que denotam uma má vontade ou um desconhecimento daquele que está nos atendendo. Obviamente, as pessoas estão aí para aprender, mas tudo tem limite também para aquele que está buscando o serviço. Então, como eu disse para vocês inicialmente, esses protocolos eles são estabelecidos pelo titular da serventia e, além do dever de urbanidade no trato, outros preceitos podem e devem ser observados para se atingir esta eficiência no trato com o público usuário. Porque o que ele espera? Ele espera chegar no tabelionato e resolver aquela sua pendenga, tá?
certo? Resolver preferencialmente na hora, ou encaminhar de uma forma que ele possa voltar em outro momento e já estar pronto. O tratamento de forma igualitária e sem preconceitos, isso é muito importante porque nós ainda nos surpreendemos, nós ainda damos importâncias em muitas situações para aquilo que não está encaixadinho no padrão. Então, nós vemos uma pessoa em uma determinada situação ou com uma determinada escolha, seja ela qual for, mas nós não podemos emitir juízo de valor, nem mesmo através do nosso comportamento, nem através da nossa expressão corporal. Então, isso tem que ser bastante treinado. Eu tive casos, situações, porque eu trabalho há muitos anos em cartório, e dentro desse tempo, desses anos, houve evolução. Obviamente, evolução especialmente com relação às escolhas de gênero e às constituições de família. Então, muitas situações que quando eu comecei a trabalhar no tabelionato, elas não eram comuns, embora existissem, hoje são perfeitamente normais. Né? São situações que existem como corolário aí do direito de todos. Então, essas situações, muitas vezes com relação a uma identidade de gênero de uma pessoa, nós temos que ter este tato ao tratar disso, porque às vezes nós vamos pegar um documento de identificação com nome e aparência outra, e temos que ter o tato para lidar com essa situação de forma a não constranger aquela pessoa. Também com relação às situações familiares, às composições familiares, no momento em que nós estamos encaminhando uma documentação e a pessoa é casada, uma pessoa do mesmo sexo, tem uma união estável, e isto não pode ser um motivo de alguém se sentir discriminado dentro de um cartório. E é muito importante levantar isto. Situações também envolvendo nomes das pessoas. Muitos nomes são atípicos e geram até mesmo, né, além de curiosidade, geram situações de alguém até achar graça. Então, essas situações devem ser observadas para que, no momento em que está se dando esse atendimento, a pessoa não tenha essa recepção, né? Não se sinta deslocado ou incompreendido com relação àquilo que ele é ou que ele escolheu ser, ou a sua forma de viver. E esse próprio manual, ele cita algumas formas adequadas de atendimento ao cliente. Então, este cliente, né, ele vai ser tratado pelo auxiliar, pelo atendente, com sensibilidade no momento em que ele for recepcionado. Que é tudo isso que eu estou trazendo para vocês. E que não peco por falar o óbvio. De forma que a pessoa ela tem que se sentir acolhida. Este é o primeiro impacto, esta é a primeira impressão. E você sabe que a primeira impressão, pelo que dizem, é a que fica. Então, é essa impressão que ele vai ter do tabelionato, que vai ter do registro. É difícil modificar isto, principalmente se a impressão for negativa. Então, na chegada do cliente, alguns cuidados devem ser observados. Primeiramente, como já disse lá no início da nossa aula, devemos cumprimentar a pessoa. E eu digo de novo, e eu repito, embora pareça óbvio que este é um procedimento recomendado pela Boa Educação e que, em tese, nós temos que trazer de casa, muitas vezes isto não é dito pelos pais ou não é cobrado
pelos pais que se cumprimenta. Tá? Então, nem sempre nós vamos chegar num local e encontrar alguém que tenha boa educação. Tá? Muitas situações, muitas vezes, o cliente ele entra no prédio de serventia e fica à espera de um atendimento, como se ele fosse invisível. E a dica de ouro aqui que eu dou para vocês, que eu já me referi um pouquinho antes, é que mesmo que esse local esteja cheio de pessoas, mesmo que haja longas filas, mesmo que vocês estão atendendo ali no limite, estão cansados, lembrem-se que ali está um ser humano, está uma pessoa, e aquela pessoa sente. Então, não tem como atender, eu não tenho como diminuir longas filas de uma hora para outra. Porque também, embora muitos achem, nós não fazemos milagres. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos chegar na pessoa, nós vamos olhar a pessoa, nós vamos enxergar a pessoa individualmente. Não olhar no coletivo. Ah, por favor, vocês aí aguardem um pouco. Não, olhar para a pessoa e dizer, por favor, eu sei que o senhor está cansado, mas aguarde um pouquinho, já será atendido. Então, peça que aguarde, que eles vão ser atendidos. Porque quando a pessoa, ela sente que ela foi vista, que se importam com ela vai ter a sensação de que está sendo tudo feito para agilizar aquele atendimento. Que as pessoas estão tentando fazer com celeridade. Isso custa muito pouco e isso tem um ótimo resultado no atendimento. Verificar, como eu já tinha dito anteriormente, se há pessoas que necessitam de atendimento prioritário. Geralmente há um guichê específico, né, para idosos, para gestantes, para pessoas doentes, para pessoas que têm uma deficiência ou têm possibilidade de locomoção naquele momento, que não pode ficar muito tempo em pé. E isto, além de ser uma obrigação que a lei impõe, também é um ato de humanidade. Atender com urbanidade e atenção, isso está nessa nossa cartilha que eu conversei com vocês. Então, não devemos atender como se fôssemos um robô ou como se a pessoa fosse um robô. Tá? Nós não vamos seguir fórmulas prontas ao pé da letra. Sempre devemos nos lembrar que nós estamos tratando com outro ser humano, que ali tem uma pessoa. Fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que o atendimento e a demanda daquele cliente seja atendido, para que seja bem sucedido. Importar-se com a solução é crucial para a gente manter a fidelidade do usuário. Então, o cliente está com um problema, vamos tentar resolver. Olha, se eu posso, por exemplo, atalhar alguma coisa aqui e eu tenho algumas situações mais pontuais no tabelionato, e vejam vocês, se vocês estiverem lá e se for possível, for da alçada de vocês, a pessoa encaminha lá uma documentação e precisa de uma cópia. E ali no tabelionato não tem fotocopiadora, mas é uma cópia somente. E nós temos, a maioria tem, aquelas impressoras que são também fotocopiadoras e são scanners. Então, olha, o senhor não tem que andar uma quadra, né, ou ir mais longe. Eu vou, embora não seja trabalho aqui do tabelionato, e já deixar claro isso, né? Eu vou já tirar uma cópia para o senhor. Vou lhe poupar de, como dizem, de dar essa pernada. Iniciar e terminar o atendimento. Isto é muito importante. Por que, prof? Imaginam vocês que vocês chegam num determinado local e uma pessoa começa a atender, dá algumas informações, faz alguma coisa e é chamada para outro setor, chamada no telefone, desvia a sua atenção para outra atividade. E vem outro e termina o atendimento. E muitas vezes mais de um, de dois, de três. Se imagina, isso é mais do que chato. Isso é desconfortável.
Então, iniciar e terminar o atendimento. Procurar conhecer o trabalho para que se preste todas as informações que são necessárias. Realizar as tarefas dentro da nossa função. Demora que essas situações, elas permitem que nós não fiquemos, ou que não precisemos ficar repassando o nosso cliente de um para outro. Ou por sair dali, por ser solicitado para outra atividade, ou por não saber fazer aquilo que foi solicitado. Por isso que, em muitos casos, e na maioria dos locais, há determinados setores, né? E o atendente, então, dá aquela primeira conversa, verifica se é para ele ou não e passa para o setor competente. Porque a pessoa, ela fica com aquela sensação, né, de descaso para com ela, que ela não é importante, ou que há desorganização, que há falta de orientação daquela pessoa que está atendendo. Quer dizer, o tabelião, o administrador, ele não está treinando a sua equipe para que ela jogue como um time. Se for necessário, prof, olha, eu estou atendendo um cliente, só que eu preciso, é alguma razão muito específica que eu não posso continuar. Vou me desculpar com o cliente, vou informar a ele que o seu pedido ele será atendido, ele será realizado por seu superior ou por outra pessoa, que essa pessoa é mais qualificada, porque ele é um cliente especial ou que você precisa se deslocar naquele momento. Mas isso em situações muito especiais, até porque a pessoa fica se sentindo, né? Olha, vem um aqui, me diz uma coisa, vem outro daqui, é um senta, levanta. Eu já tive em alguns locais assim, dá uma ideia de desorganização muito grande. Existem também as formas inadequadas de atender o cliente. Tá? Então, jamais nós podemos esquecer, como eu digo e repito, que ali do outro lado está um ser humano. E nós temos uma regra de ouro que vale para a nossa vida. Tratar a todos como gostaríamos de ser tratados se nós estivéssemos em seu lugar. Quem segue essa regra de ouro não erra nunca. Então, se eu estou tratando como eu gostaria de ser tratada, obviamente eu não vou me tratar mal. Então, aquele cliente será bem tratado. E eu vou olvidar todos os esforços possíveis e todo o conhecimento que eu tenho para bem atendê-lo. É isso que vocês estão se preparando para fazer com as nossas aulas. Vocês sabem que quando alguém se sente destratado ou não é tratado como deveria e ele percebe que há uma diferença de tratamento com relação aos outros clientes, eles têm uma reação instintiva de não voltar mais para aquele local, não volta mais ao tabelionato. Tá? Para o usuário, não vai interessar o porquê daquele descaso. Se aquele atendente, se aquele estagiário, ele não está devidamente preparado, e isso acontece, tá? Então eu não treinei o meu atendente para aquela função. Ele não sabe tudo o que ele vai fazer ali, o que ele precisa fazer, o que ele pode fazer. Porque eu peguei alguém cru, muito competente, muito educado, muito inteligente, aprende rápido, mas as questões, as atividades que se desenvolvem em qualquer cartório, e aqui nós estamos falando mais especificamente do tabelionato de notas, elas são inúmeras e levam tempo para que a gente aprenda, para que aprendamos o que se faz. Então, quando eu treino alguém, essa pessoa começa o treinamento desde o bom dia, boa tarde, por favor, com licença, obrigado, até logo, aquelas palavrinhas mágicas, né, que o papai e a mamãe nos ensinam lá quando nós somos crianças, até desenvolver tudo aquilo que nós precisamos saber.
Porque o nosso cliente, ele quer e ele deve ser bem atendido, deve ser bem tratado e deve ter, obviamente, resposta para aquela demanda. Ele precisa de uma solução para aquele seu problema. Tá? Então, algumas situações que devem ser evitadas no trato com o público, e eu lembro que isso é meramente exemplificativo, deve ser analisado, né, naquele momento, a postura de quem vai prestar esse atendimento ao público, e todas as situações são vistas caso a caso, né? Tem uma pessoa que eu tenho até a possibilidade de tratar um pouquinho diferente, porque até eu tenho uma intimidade, aquele cliente que vai sempre lá no tabelionato, ele vai de manhã e de tarde, tá? Então, neste caso, eu tenho às vezes até instintivamente um tratamento um pouco diferenciado. Só que isso que eu vou observar para vocês, a gente não pode fazer com ninguém, tá? Então, comentar com o cliente sobre qualquer situação pessoal ou profissional com relação à serventia. Ah, tá acontecendo aqui, né? O chefe está atrasando meu pagamento, né? O chefe não está fazendo o serviço direito, né? Bem com relação aos colegas, todos, né? Aquelas situações pessoais que muitas vezes elas acontecem dentro do local de trabalho, elas não devem ser tratadas frente às outras pessoas, né? Fazer comentário diante de um cliente, a gente vai gerar constrangimento para todo mundo. E eu já tive casos em que eu tinha uma pessoa, e eu digo para vocês, eu tenho muitos anos de tabelionato, e já passou muita gente trabalhando comigo. Eu tive o caso de alguém que era escrevente, que estava na linha de frente, junto com os atendentes, e no momento em que havia uma falha ou que não realizava exatamente como deveria ser, era chamada atenção na frente do cliente. Isso é imperdoável. Então, há momentos para tudo, né? Então, no geral, o que se faz quando nós estamos numa equipe? A gente mata no peito e depois, na hora apropriada, chama, diz, olha, fulano, ocorreu isso, isso não deve ser feito. Ou pode ser feito de uma maneira diferente. Fazer qualquer tipo de comentário sobre situações que envolvam clientes também é terrível, né? Também é imperdoável. Os atos que foram praticados no tabelionato, menção às pessoas que compareceram. E há algumas situações, e eu já vi e já soube por clientes que em alguns locais acabam fazendo, ou os próprios funcionários, né, mencionando, fulano de tal esteve aqui, fulano encaminhou lá um testamento, um inventário, porque embora sejam atos públicos, com exceção do testamento, que nós não podemos dar informação para ninguém, a não ser em situações bem específicas, mas o cliente fica chateado. Só olha, lá no tabelionato, tu vai lá, tu fica sabendo tudo que todo mundo faz, né? O Joãozinho teve aqui, reconheceu um filho, outro emancipou, outro não sei o quê, outro fez uma união estável. Então, gera um certo desconforto entre as pessoas. Esse tipo de comentário, quando se faz com relação a outros clientes na frente de um cliente usuário, vai levar ele a concluir o quê? Que ele também vai ser alvo daquele comentário. Se eu estou falando de alguém na frente dele, eu vou falar também dele, pelas costas. Não concordam? Tá? Outra situação que devemos evitar: atender o cliente com indiferença, com frieza, com menosprezo, com apatia, com irritação ou qualquer outra forma de demonstrar algum sentimento negativo, porque o cliente espera que haja um envolvimento, pelo menos naquele momento em que nós estamos prestando serviço, que haja um envolvimento com ele e que haja reciprocidade, que ele tenha a atenção plena. Ele está reconhecendo firma, ele está autenticando, ele está buscando uma informação, eu tenho que estar focada.
é ele ali. Então, temos que ter todos esses cuidados. Não finalizar o atendimento deixando um cliente sem resposta ou sem a solução, sem a conclusão do seu pedido. Porque algumas situações, o cliente, como eu disse para vocês, ele é atendido por um funcionário que não conclui o atendimento, repassa para outro que continua esse atendimento, ou então ele deixa o cliente esperando sem dar a finalização ao atendimento. Bom, então eu reconheci firma, o cliente está sentado ali na minha frente, e aí eu levanto, levo o documento dele, levo o recibo dele para o caixa e não digo nada para ele, o senhor pode se dirigir ali para retirar, etc e tal. E a pessoa fica sentada esperando. Tudo isso a gente passa. Isso nós devemos evitar, com toda certeza. Evitar usar gírias, né? Excesso de gerúndio, linguagem inapropriada, vícios de linguagem. Tem que haver um treinamento para as pessoas, você que será atendente, você que será auxiliar, você que será estagiário, vocês têm que conhecer a nossa língua, conhecer palavras técnicas, devem aprender. Por isso que nós estamos em constante estudo, em constante aprendizado, em constante treinamento, né? Inicia com falar adequadamente, depois escrever dependendo do cargo que irão ocupar, tá? Porque o atendente ele tem que ser treinado para usar a linguagem adequada e também para ter segurança nas suas respostas, quando ele for utilizar esta linguagem. Outra, digamos assim, situação que gera uma desconformidade num tabelionato é a vestimenta de forma inadequada ou imprópria para aquele ambiente de trabalho. É claro que as pessoas gostam de andar de camiseta, bermuda, short, saia curta, chinelo, tênis. Só que essas vestimentas elas não são adequadas para aquele ambiente do tabelionato ou do registro, porque são ambientes mais austeros. E em razão disso, nós temos que observar uma vestimenta que seja mais formal, porque aquilo que nós vestimos, a forma como o cliente nos vê, ele impacta diretamente naquela ideia que ele tem, que ele vai formar do tabelionato. Então, geralmente se usa uniformes. Então, se escolhe um padrão e todos se vestem dentro daquele padrão. Calça, sapato, camisa, às vezes até camiseta polo, em alguns locais que também ficam harmônicas. Mas vocês vejam que quando nós tratamos de cliente, de usuário, nós temos que ter todos esses cuidados. E esta aula que eu fiz questão de incluir no curso é justamente para isso, para trazer para quem está iniciando ou quem está se capacitando, porque muitos já trabalham na área, muitos buscam uma colocação na área e trabalham em outra e podem aproveitar a maioria das dicas para todo o ramo de atividade ou para muitos ramos de atividade e saber quem é aquela pessoa, qual é a forma de recepção, esta pessoa espera o que de nós? Basicamente espera ter atendido aquela demanda. E como eu vou saber disso? Eu tenho que estar treinado, eu tenho que estar capacitado. E é isso que vocês estão fazendo aqui, aprendendo, se capacitando. Muito do que eu disse vocês já sabem, vocês já praticam e vão dizer: a professora diz o óbvio. O óbvio precisa ser dito. E ele precisa também ser cobrado. Em muitas situações, nós cobramos o posicionamento das pessoas para
que eles exerçam de uma forma plena e com excelência, que é isso que se busca. Alguém capacitado, e vocês sabem que aquele que é treinado, aquele que é capacitado, aquele que tem experiência, ele é muito mais valorizado no mercado. Espero que esta aula tenha sido proveitosa para vocês e continuamos na próxima. Beijo da prof.